Jadson, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo, um prazer te receber aqui. Olá, Adriano. É um prazer, satisfação imensa poder aqui compartilhar um pouco daquilo que eu sei acerca do assunto. E eu espero que, conforme disse certo pensador, que quando duas ideias que são opostas, elas conversam, só tem a ganhar, porque você tem uma ideia acerca do assunto e eu tenho uma. Então, quando nós conversamos, você apresenta sua ideia também em relação à temática. Então, eu que tinha uma passo a ter duas, do mesmo modo você também. Então, será uma conversa edificante, produtiva, e eu espero esclarecer algumas questões relacionadas ao tema. Para quem não me conhece, eu me chamo Jadson Barbosa, sou teísta cristão, sou apologista, busco defender a fé aqui no YouTube, tenho um canal de apologética cristã voltado a responder o naturalismo, o ateísmo, o evolucionismo, mas hoje, especificamente, estaremos tratando de uma discussão filosófica acerca de uma pergunta filosófica, e assim que o Adriano me passar a palavra, estarei explicando a temática da live. Beleza? Muito Sim, sim. obrigado, Adriano. Quero pedir aqui, antes de você, aí você reforce também, para a galera deixar o like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais, divulgue este vídeo nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ter informações para o que será passado aqui. Beleza? Fica à vontade, Adriano. Exatamente, Jadson. Galera, eu costumo dizer que esse canal ele tem 3 mandamentos. Quais são? Tá passando aí embaixo. Ó. Inscrição, like, compartilhamento. São os 3 mandamentos do Reflexões Contemporâneas. Se vocês não seguirem qualquer um deles, estão pecando, tá bom? Deixa eu ver quem já está chegando aqui com a gente. A Ana Paula Araújo, a Paula Araújo Bianchini, que é membro aqui do canal. Boa tarde. O Polígrafo, que disse que está trabalhando. Boa tarde, Polígrafo. Orlando, boa tarde. Alisson, boa tarde, meu querido. André, quero a verdade. Boa tarde. Então vamos lá. Primeiro, lembrando, galera, peraí, esqueci de um aqui, o Tomás o Nórdico. Boa tarde, meu querido. Eu só gostaria de lembrar vocês que todos nós somos adultos. Como o Jadson falou, são pontos de vista que vão ser expostos aqui. E independente de concordar ou discordar, todos somos adultos. Então, se vocês discordarem do que o Jadson falar, questionem o argumento, só o argumento. Porque se passar além disso, vou ser obrigado a silenciar, tá bom? Então, somos todos adultos e vamos ter uma conversa adulta. Não é mesmo, Jadson? Então, para a gente começar, Jadson... Excelente. Só vou acrescentar algo na sua fala, Adriano, que eu vejo que é importante. Pessoal, que vocês possam ter respeito aí no chat, que possamos interagir, trocar uma ideia, como eu disse já no início da live. Eu tenho o seguinte dilema comigo, Adriano. Eu acho que você vai concordar que o respeito cria pontes entre as pessoas. Ou seja, liga as pessoas. Quando a pessoa te respeita, você quer trocar uma ideia com ela, porque você sabe que vai ser uma conversa amigável. Agora, o desrespeito cria abismo. Ou seja, você não vai querer conversar com a pessoa porque a pessoa te trata mal, ela não te respeita. Então, eu tenho esse princípio, esse dilema. Se respeitar, vai ter diálogo. Se não respeitar, infelizmente, não teremos um bom diálogo. Exatamente. O respeito é a chave para todas as coisas. Jadson, eu costumo fazer... A primeira pergunta aqui no canal, sempre costumo fazer ligada ao SEO do vídeo. A thumbnail, o título. E o que está lá na thumbnail? Está lá o seguinte, as limitações do naturalismo filosófico. Mas vamos no título, que eu achei interessante. O ateísmo é uma posição filosófica diferente? Aí eu te pergunto, coerente, quer dizer. Aí eu te pergunto, Jadson, o ateísmo é coerente filosoficamente? Muito bem, Adriano, vamos responder essa pergunta. Lembra que eu disse que a temática da live envolve tanto uma discussão filosófica como também uma pergunta filosófica? Existe um questionamento que interessa muitos filósofos, pessoas que gostam de discutir se Deus existe ou não, que é a pergunta simples: Deus existe? A filosofia traz essa pergunta e os filósofos discutem acerca da existência de Deus. Tem filósofos que são ateus, que dizem que Deus não existe, e tem filósofos que são teístas, como nós, que acreditam em um Deus. Então, essa temática, ela envolve essa pergunta, né, Deus existe, e o ateísmo, ele vai responder de uma maneira essa pergunta, que é dizendo Deus e deuses não existem.
O ateísmo é uma posição filosófica, é uma resposta filosófica que vai se tratar das proposições Deus e Deus não existe, fazendo uma oposição ao teísmo. Então, o ateísmo é isso. Agora, entra para a segunda questão, né? O ateísmo é coerente? Quando nós falamos de coerência, nós estamos falando daquilo que é lógico, algo que é coerente, algo que está em conformidade com as leis da lógica. Leis da lógica é as que são a lei da identidade, algo é e não tem como ser, ou seja, A é A, essa é a lei da identidade, a identidade que o algo ou objeto apresenta. Lei da não contradição, ou seja, duas proposições opostas não podem ser verdade no mesmo tempo, no mesmo sentido, ou seja, A não tem como ser A e A ao mesmo tempo. A é A ou não é A. As duas proposições são opostas à lei da não contradição. Existe a lei do terceiro excluído, aonde diz que não há uma terceira hipótese para a questão da proposição, né? A é A ou não há, não tem uma terceira hipótese. Então, quando nós falamos de incoerência, estamos falando de um raciocínio que viola as leis da lógica. As leis da lógica são princípios pelas quais rege um pensamento coerente. Eu anotei aqui que a lógica fala sobre princípios de raciocínio, e elas são fundamentais para um raciocínio ser verdadeiro. E o ateísmo, ele viola princípios lógicos. Ele acaba sendo incoerente. E eu quero demonstrar nessa live aqui alguns pontos que eu vejo que o ateísmo ele acaba sendo uma posição filosófica incoerente. Você falou que na thumb, na imagem também da live, está relacionado às limitações do naturalismo. Quando você escreveu limitações do naturalismo, eu iria te mandar uma mensagem para pedir para você me defina limitações. Porque a pessoa ela pode interpretar limitações como a incapacidade de algo, né, ser explicado, ou ligado também, como eu posso dizer aqui, não tem como ser, né, provado algo ali como verdadeiro, então é uma limitação. Então, o naturalismo tem suas limitações? Tem, assim como a ciência, o método científico tem as suas limitações. Mas o que eu quero aqui destacar, e eu vejo que é importante, Adriano, fazer uma distinção entre o naturalismo filosófico e o naturalismo metodológico. O naturalismo filosófico está relacionado a uma cosmovisão. É uma visão de mundo que a pessoa tem em relação à realidade. Ou seja, é um sistema de pensamento que a pessoa ela tem ao se deparar com a realidade. Nesse sistema de pensamento tem crenças, tem princípios, tem uma lente, podemos dizer, que a pessoa coloca para interpretar a realidade. E a cosmovisão naturalista, que é o naturalismo filosófico, é o entendimento, é a crença, podemos dizer assim. Se a pessoa não gosta de crença, vamos colocar o sistema de pensamento que entende que tudo deve ser explicado por meio de processos naturais e não há o sobrenatural. Então, está relacionado a uma cosmovisão que vai implicar no ateísmo. Por que vai implicar no ateísmo? Porque não há o sobrenatural. Tudo que há é só processos naturais e o mundo natural. E existe o naturalismo metodológico, que a ciência usa para sua metodologia. O que é a ciência? Infelizmente, nós vemos, às vezes, as pessoas cometendo uma falácia de reificação ou de personificação, onde a pessoa atribui à ciência característica de uma pessoa, ou seja, a ciência diz, a ciência falou, é o que a ciência está trazendo. A ciência não é um ente, a ciência não é uma pessoa. A ciência é uma ferramenta de conhecimento para investigar o mundo. E qual que é a metodologia que a ciência usa, Adriano? É o naturalismo metodológico. Ou seja, que os fenômenos naturais nós precisamos entender por meio de processos naturais. Porém, aqui eu abro já um parênteses, existem na realidade questões que não cabem ao naturalismo metodológico, que seria, no caso, a existência de Deus. A existência de Deus já é uma discussão metafísica. E metafísica não entenda aqui, Adriano e pessoal, como algo além da física, algo espiritual. Não, metafísica é a pesquisa em relação à realidade no seu nível mais fundamental, que vai tratar acerca de questões como há um Deus na realidade, espírito existe, vai tratar de questões de dualismo, mente-corpo. Então, envolve essas questões que vai além da investigação científica. Então, há uma diferença entre o naturalismo filosófico, relacionado à cosmovisão, e o naturalismo científico, que está relacionado ao naturalismo metodológico. Quer comentar algo, Adriano? Fica à vontade. Liga o seu microfone. Sim, tinha mutado, porque tá tendo uma obra aqui no vizinho, tava batendo.
Não, você delineou muito bem o conceito de limitações, né? Eu vou ler alguns comentários aqui para a gente dar prosseguimento. Deixa eu ler aqui o ceticismo acadêmico. Se corresponde ou não há algo que diz respeito à natureza de ser lógico ou não pertence à verdade por coerência. Ser lógico ou não seria sobre a substância de algo e ela está presente na correspondência. Bacana. Esse daí é o Iago, Adriano. Sim, Iago sim. Ponte. Aí pode Beleza. ler o comentário que tiver aí. Fica à vontade. Sim. Tem bastante comentário aqui. Bom, vamos lá. O André quer a verdade. Se os livros sagrados funcionam na vida real e não no papel e tinta, não existiriam ateus. Deuses só funcionam dentro do livro, e a mesma forma de escrever um livro usando a mente. Então, esse comentário aí, eu quero responder de forma respeitosa, André. Entenda que não é um ataque à sua pessoa, mas sim apenas a sua ideia, a sua compreensão, né, acerca da realidade. Que você fala assim que Deus ele não interfere na realidade, só dentro do livro. A primeira pergunta que eu te faria seria o que é realidade? E se você consegue interpretar toda a realidade para você concluir que essa sua afirmação, essa proposição é verdadeira, que Deus ele não interfere na realidade. Beleza? Pode passar outro comentário aí. Sim, fazer Porque a para mim definição. falar algo não acontece, Adriano, eu preciso ter o conhecimento acerca de tudo para dizer que não está acontecendo. Que não está acontecendo intervenção de Deus. E esse será um dos problemas que eu vou apresentar em relação ao ateísmo. Lembra que eu disse que a definição acadêmica é uma resposta filosófica que não há Deus e deuses não existem? Diz assim, Deus não existe e deuses também não existem. Então não há um Deus na realidade. O filósofo Graham Hopper ele vai definir ateísmo como uma visão de mundo que não há um Deus. Aí eu te pergunto, quem conhece toda a realidade para chegar a essa conclusão que não há um Deus na realidade, Adriano? O Difícil, né? que é a realidade? A realidade só é aquilo que eu vejo, aquilo que eu posso palpar. Tem um problema nesse tipo de visão. Então, a pessoa ela precisa se atentar a certos problemas que existem no sistema de pensamento que ela é adepta para lidar com as questões que é apresentado. Então, eu vejo que um dos problemas que nós podemos apresentar com o ateísmo, ele é incoerente, ele acaba caindo na generalização apressada. É uma falácia, um raciocínio ilógico, que é concluir o todo por meio de particulares. Ou seja, a pessoa não tem experiência com Deus, ou ela não vê Deus em algum lugar, e ela conclui que não há Deus em nenhuma parte da realidade, ela conhece todo o universo. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Se ela conhecesse toda a realidade para concluir que não há um Deus, ela teria um atributo do próprio Deus. Iria acabar sendo Deus. Ela seria onisciente, ela conhece tudo, chegou à conclusão que não há um Deus. Então, esse é um dos erros de raciocínio que eu vejo dos ateus. Pode ir lendo, fica à vontade. Sim. Vou ler mais um comentário aqui do Edson. A Bíblia pode ser testada cientificamente. Por exemplo, se os milagres acontecerem, então ninguém questionaria. Então, qual é a definição que ele apresenta de milagre? Então, ele precisa apresentar a definição de milagre. Uma das coisas que é difícil nas discussões é você apresentar o termo. Milagres são coisas espetaculares. Vamos supor, eu não estou falando que é isso, tá, Adriano? Pessoal, não estou falando que milagres são coisas fantásticas. Mas a pessoa, o que é milagre? A pessoa fala, milagres são coisas espetaculares. Te faço uma pergunta. Eu não sou evolucionista, Adriano, mas é ensinado pelos evolucionistas, pela proposta evolutiva, que há milhões de anos atrás a vida na Terra se originou por meio de peixes. Ao meu ver, isso é fantástico, é espetacular, né, se tivesse acontecido na minha visão. Ver peixes, ter trazido todos os mamíferos de quatro patas e ter povoado a Terra. Então é algo espetacular. Então, se a pessoa define milagre como algo fantástico, extraordinário, espetacular, isso seria um milagre. Então depende da definição que a pessoa ela vai apresentar do que seria um milagre. Então, Jadson, você deu uma delineada nessas limitações do naturalismo filosófico ali, um pouco na superfície. E se a gente for aprofundar um pouco mais, quais seriam essas limitações de uma forma um pouco mais aprofundada, essas problemáticas dentro do ateísmo? Então, Adriano, o que esse discurso que nós estamos trazendo aqui pressupõe? Pressupõe racionalidade. Ou seja, a pessoa que está assistindo, ela quer que eu apresente aquilo que é verdade, que corresponde à realidade.
né, que uma das teorias em relação ao que é verdade é a teoria da correspondência. Verdade seria a proposição que corresponde à realidade. Ou seja, o Adriano está com o microfone. Essa proposição que eu estou apresentando, essa sentença linguística, corresponde à realidade? Corresponde, está com o microfone aí. Então, verdade seria isso, uma das definições. Então, quando nós vamos tratar assim, de forma mais profunda dos problemas em relação ao ateísmo, eu vejo que nós entramos no âmbito da inteligibilidade, porque as coisas podem ser compreendidas, porque o discurso racional é possível, por causa das leis da lógica. E o que seria as leis da lógica? Lembra? Princípios que regem o pensamento coerente. E as leis da lógica é interessante, Adriano, que a lei da lógica ela não é feita de matéria. Você já viu alguma lei da lógica? Não, Não, né? não As dá. leis da lógica, elas são universais, ou seja, elas valem em toda a Terra. Você pode ir lá na China, que não tem como uma pessoa ser você. Por quê? Lei da identidade. Então, você pode ir lá na Austrália e falar assim, Deus existe e não existe no mesmo tempo, no mesmo sentido. Lei da não contradição. Então, as leis da lógica são universal e as leis da lógica não mudam. Elas são imutáveis. Então, qual que é o problema para o naturalismo em relação às leis da lógica, Adriano? É que ele precisa explicar em relação à origem dessas leis da lógica, em um universo que ele acredita que é puramente material, e por que essas lógicas são universal e elas não mudam, independente do tempo. Então, esse seria um dos problemas que eu vejo que o naturalista ele enfrenta, e existem objeções a essa questão das leis da lógica. Eles podem dizer assim, as leis da lógica foram criadas pelo homem. Porém, isso é uma afirmação que enfrenta sérios problemas. Então, quer dizer que antes do homem não existir, tinha como o universo existir e não existir no mesmo tempo? Não. Então, as leis da lógica já operavam, porque elas são estruturas que regem a inteligibilidade em relação à compreensão da realidade. Então, eu vejo que as leis da lógica é uma limitação para o naturalismo e que torna o ateísmo incoerente. Porque como que ele pode explicar leis da lógica que são imateriais, universais e que não mudam em um sistema de pensamento sem Deus? Sim. O Thomas, ele está dizendo, começos errados geram finais errados. Algo a dizer sobre esse comentário? Em relação ao quê? Ele É, deveria explicar sabendo o quê? Do começos quê, né? errados. De Verdade. fato, não tem como, Thomas, duas posições opostas serem verdadeiras no mesmo tempo, no mesmo sentido. Claro que uma vai estar errada e vai gerar finais errados. Ah, Nesse sim. sentido, é óbvio. Tem um comentário aqui bem interessante. Vamos lá. Do Fico. Não é porque a pessoa não conhece toda a realidade que Deus existe. O tanto que já conheçamos da realidade já é o suficiente para afirmar que o Deus da Bíblia é uma criação humana. O tanto que conhecemos da realidade. Fico, para você trazer esse tipo de afirmação, que há um tanto que você conhece e um tanto que você não conhece, você precisa ter um parâmetro. Esse parâmetro vai medir, eu conheço tanto e o tanto eu não conheço. Qual seria o seu parâmetro para interpretar a realidade? O empirismo? Você interpreta por meio dos seus sentidos? E como você pode demonstrar que seus sentidos são confiáveis, se eles te enganam, muitas das vezes? Mas sentidos não enganam. A pessoa que traz essa proposição, ela é totalmente falaciosa. Existem pessoas aí que vê miragem, pessoas que são iludidas, pensam uma coisa, vê uma coisa, depois vão olhar, sabe que acabam descobrindo que é outra coisa. Então, os sentidos humanos não são confiáveis. Então, você deveria ter um parâmetro para determinar que tanta realidade você conhece. Ele diz assim, é o suficiente para afirmar que o Deus da Bíblia é uma criação humana. Então, quando nós entramos na discussão do Deus da Bíblia, entra numa posição de ateísmo que é antiteísmo cristão, ou seja, é contra o teísmo cristão. O ateísmo não se refere a isso no âmbito da filosofia. O ateísmo se refere à proposição que Deus nenhum existe na realidade. Deus e Deus não existe. Então, mesmo vamos partir do pressuposto, né, assumindo sua premissa para a argumentação, eu discordo dela. Se você chegasse a refutar o Deus da Bíblia, você deveria ainda lidar com o teísmo. Entendeu? Mas eu discordo que exista essa refutação ao Deus da Bíblia. Sim. Tem um comentário também interessante aqui do Bolígrafo. Leis da lógica são universais, mas não são absolutas.
não regem a realidade, mesmo a clássica tem exceções. Concorda, Jadson? O Léo, ele entrou uma vez na live do meu canal e ele disse que na física as leis da lógica não aplicavam. Tem a participação dele lá no canal e eu demonstrei para ele que elas aplicam, porque o físico, quando ele vai descrever uma lei da física, vamos pegar aqui as leis da natureza, né? Força nuclear forte, força nuclear fraca, lei da gravidade, qualquer outra, eletromagnética, ele está descrevendo fenômenos da realidade, mas ele está apresentando proposições. E essas proposições, Léo, elas são verdadeiras ou são falsas. Então, as proposições estão relacionadas à realidade. Mas aí também entra, Léo, numa discussão na filosofia da ciência entre o realismo científico, que eu vejo que o pessoal que é evolucionista parte, que a metodologia científica ela vai descrever a realidade de fato como ela é. Existe o anti-realismo científico, eu conheço amigos que são adeptos dessa posição, que, na verdade, a ciência ela não pode descrever a realidade, de fato, como ela é, mas sim ela pode criar conjecturas e criar modelos para tentar explicar. E existe o realismo estrutural epistêmico, que eu faço parte, que acredito que a ciência ela pode, sim, apresentar certas verdades por meio da sua metodologia, mas ela não pode explicar a natureza da realidade, o nível mais fundamental, que seria, no caso, né, se há um Deus ou não, se espírito existe, questões que extrapolam o método científico. É bom aqui destacar, Adriano, que a ciência ela tem um escopo, que é lidar com questões físicas, e não questões espirituais, que no caso seria Deus, que é um ser espiritual. Deus ele não faz parte do escopo da ciência. Não existe uma metodologia empírica para colocar Deus no laboratório. Deus ele transcende a metodologia científica. Eu como teísta, defendo que Deus ele é a base para se fazer ciência. E isso seria um dos problemas que eu vejo, que o naturalista, o ateu enfrenta, que o universo ele é inteligível. Você concorda que o universo ele pode ser compreendido pelo ser humano, Adriano? Que o universo pode ser compreendido por nós? Isso. Na totalidade, não. A gente entende, quer dizer, ainda não entende completamente o universo Depende também da definição. observável, né? É, e Tem um é, limite. eu apresentei uma pergunta aqui, É, sem definição. Cabe também a definição do que seria o universo, né? Então vamos pegar é. aqui o mundo. O mundo pode ser compreendido, a Terra pode ser compreendida por nós? Sim, sim. Sim, o cientista busca estudar, tá aí a geologia, o cientista busca compreender, né, as questões relacionadas à Terra. Então, o mundo, ele é inteligível. E como explicar algo que é inteligível se não há um Deus que criou essa questão para que seja inteligível? Porque nós temos dados, na realidade, Adriano, que nos demonstram que coisas inteligíveis são feitas por pessoas inteligentes, por seres que são inteligentes. Você está usando o computador aí, você compreende, uma ferramenta que você compreende, o celular também, porque foi feito por pessoas inteligentes. Do mesmo modo, não é errado e não é irracional a pessoa entender que o mundo é inteligível porque Deus criou o mundo, conforme os teístas creem. Então, respondendo a pergunta do Léo, é isso. Elas são absolutas, sim, Léo, porém, entra a lei do terceiro excluído. A proposição que o físico está descrevendo ali, o fenômeno, ela é verdadeira ou é falsa. Se é verdade, é absoluta. Não existe meia-verdade. Eu estou aqui, mas não estou, eu estou aqui mais ou menos não estou aqui. Eu estou aqui ou eu não estou aqui, né? Lei do terceiro excluído. Pode passar, né? Não, beleza. Não, ele só está explicando aqui que ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que disse que, por exemplo, o dilúvio fere as leis da lógica e da física. O Léo sempre quer trazer discussão ligada ao criacionismo. Mas hoje, Léo, Hoje, a discussão é sobre filosofia, questões ligadas à realidade, ligadas a questões últimas da metafísica. sim, sim. Eu não sei se eles estão conversando entre si aqui. Vamos lá, eu fico. Por exemplo, a física quântica não é sobrenatural. Só não existe ferramentas suficientes ainda para estudar mais profundamente. Eu concordo com o Fico, é o nome dele. Sim. Sim. Inclusive, tem pessoas que levantam objeções em relação às leis da lógica usando a mecânica quântica. Porém, como eu não sou estudante da mecânica quântica, eu não posso falar aqui nada em relação ao assunto, mas tem uma discussão entre os filósofos em relação à física quântica e qual lógica, né,
aplicada lá, e se as leis da lógica clássica, que é que eu me refiro, que o Aristóteles ele descobriu, que seria a lei da identidade, a lei do terceiro excluído e a lei da contradição, elas vão ser refutadas, digamos assim, entre parênteses, né, que alguns usam aí na mecânica quântica. Eu penso que não. Só que preciso estudar acerca do assunto e me aprofundar. Vamos lá, o Bruno Carvalho está dizendo, Jadson, segundo os ateus, o sobrenatural não pode ser comprovado. Pegando essa afirmação, podemos dizer que o universo e a vida tiveram origem sobrenatural? Interessante a questão Muito interessante. do Bruno, porque existe uma questão que tanto o teísta e o naturalista, o ateu, ele precisa se atentar, Adriana. Aí você pergunta, Jadson, que questão é essa? A questão da humildade epistêmica. A epistemologia é a teoria do conhecimento, como a gente busca conhecer as coisas. E a origem do universo, a origem da vida, vai trabalhar com a metodologia científica, né, para investigar as causas naturais. Porém, Adriano, você vai concordar comigo que em relação ao passado, ninguém tem uma máquina no tempo, ou pode voltar até lá, para demonstrar como de fato aconteceu as coisas, trazer uma prova empírica. Olha aqui, ó, foi assim, ó, aqui eu gravei um vídeo, assim que surgiu o universo, assim que surgiu a vida. Você concorda comigo que não existe um mecanismo para Sim, isso? são usados metodologias e instrumentais, né, para se chegar nessas conclusões. Sabe qual que é o método que a ciência vai usar? Que seria o método indutivo. Ou seja, ela busca dados na realidade que ela tem no presente para compreender o passado. Isso se chama indução. Para ela chegar a uma compreensão. Porém, não tem como trazer uma resposta absoluta, cabal, plena, satisfatória de como aconteceu. Ninguém tem como. Aí entra o filósofo da ciência, Karl Popper, que ele vai dizer que a ciência ela não busca respostas finais, ou seja, cabais, verdades acerca da realidade, porque está sempre aberta ao critério da refutabilidade, o critério da falseabilidade. A proposta tem que poder ser demonstrada falsa, senão ela acaba virando um dogma. Então, hoje, né, eu vou trazer uma explicação aqui do ponto de vista naturalista, tem aí a astrobiologia, que tenta entender que a vida vem do espaço, tem a teoria da panspermia, tem a bipoiese, mas tem os teístas também, que acreditam que o universo foi criado por Deus e que a vida também foi criada por Deus. E quais são os argumentos que os teístas têm usado em relação à origem do universo? O que é o universo? Se o naturalista falar o universo é tudo, o espaço-tempo e a matéria que nós observamos, se ele definir o universo como isso, se isso estava concentrado no Big Bang, vale aqui destacar que o Big Bang não fala de grande explosão, mas sim de uma expansão que no passado, aí, há 13,8 bilhões de anos, segundo os naturalistas, o universo estava concentrado em um ponto do tamanho de uma cabeça de um alfinete muito pequeno, concentrado toda a matéria, e ali começou a se expandir. Né? O Steve Hawking, que já faleceu, um ateu renomado na física, ele vai dizer que as leis da física não se aplicavam na singularidade e que ninguém sabe o que há além do Big Bang, e nem se pode perguntar se há algo além. Então, se o ateu e o naturalista definem que o universo é toda a matéria e o espaço-tempo que observamos, se isso não existia em algum momento e começou a existir, nós podemos já entrar numa discussão do argumento abdutivo. Qual seria a melhor explicação para a origem do universo? Você sabia, né, Adriano, que o Big Bang não trata sobre a origem do universo, mas sim o começo da expansão. Você sabia disso, né? Sim, o começo deste evento específico. Isso, do ponto espaço, no ponto no espaço finito, né? Vale aqui destacar Sim. no passado, que começou. Que vem Então, antes, ninguém sabe. O que causou, alguns vão dizer que foi flutuações quânticas, né? Aí entra também objeções, né? O que causou essas flutuações quânticas, mas também entra a objeção, né? Se o tempo começou ali na singularidade, como queremos aplicar algo além do Big Bang se não havia tempo? Então entra já uma discussão na filosofia do tempo. Existem aqueles que apresentam um universo cíclico, ou seja, que esse universo é resultado de outro universo que chegou ao fim, iniciou esse. E existe o teísta que vai dizer que, na verdade, aquilo que é natural, o espaço, o tempo e a matéria, foi causado por um ser atemporal, por isso originou o tempo, causado por um ser espiritual,
imaterial, porque trouxe a matéria à existência, porque a matéria não existia, um ser extremamente poderoso para criar esse universo gigantesco que nós observamos, um ser infinito, porque o espaço não existia e passou a existir, então o que causou o espaço não poderia estar no espaço, então, além do espaço, infinito, e o ser, ele é extremamente inteligente, porque nós encontramos um universo que é inteligível. E essa causa, que é imaterial, extremamente poderosa, infinita, inteligente e eterna, porque seria a causa primeira, senão nós teríamos que perguntar qual é a causa dessa causa, mas é a causa que causou tudo, então não faz sentido perguntar qual seria a causa dela. A definição de Deus é que Deus é um ser eterno, criou tudo. Então, essa causa nós chamamos de Deus. Tem até filósofos que vão trazer o conceito de Deus como a inteligência suprema, que é a causa primeiríssima de todas as coisas. Os teístas reconhecem como Deus. Então, há essa discussão acerca da origem do universo, que entra no argumento abdutivo para melhor explicação. Prova cabal tem, Jadson? Não tem. Entra no âmbito da crença. Origem da vida, do mesmo modo. Ah, mas os naturalistas estão explicando o fenômeno. Explicar como algo funciona não é explicar a origem de algo. O Adriano, ele pode conhecer como funciona o computador, mas ele não sabe quem fez esse computador, talvez. Então, existem analogias que nós podemos trazer em relação a essas questões, e o fato de explicar algo não quer dizer que a pessoa sabe a origem daquele algo. Sim, entendi. Vamos lá. O Oscar Samuel pediu para te perguntar o seguinte: que grau de acurácia ele consertaria como verdadeiro? Consertaria. O que é acurácia? Cara, também confesso que eu não sei, tá? Explica aí, Oscar. Explica aí. Deixa eu ler aqui então, enquanto ele explica, né? A pergunta do Acosta. Reflexão, por favor, pergunta para ele o que ele acha. Ah, não, gente, mas aí é criacionismo, não, né? Ele pediu para a gente não falar de É criacionismo. uma questão ligada à ressurreição de Jesus. Inclusive, filosofia, galera. eu quero aqui recomendar ao pessoal uma live que eu fiz no meu canal sobre a ressurreição de Jesus. Eu apresento alguns argumentos. Se você tiver curiosidade, você pode ir lá assistir. Que é partindo do sobrenatural, que eu demonstro ali, partindo desse pressuposto, se há um Deus na realidade e ele pode operar milagres, a ressurreição ela é plausível, ela é aceitável. Entro no argumento da confiabilidade dos evangelhos, que apresenta questões que nós podemos ser demonstradas na história, ali, né, cidade que Jesus passou, questões ligadas ali ao evangelho. Trago o argumento da mudança da vida dos discípulos, que houve uma mudança depois que eles se depararam com Cristo ressurreto. A questão do impacto dessa mensagem que Jesus ressuscitou causou na história. E existe outro ponto que possivelmente eu não venha lembrar, mas está relacionado a alguma coisa também ligada, fazendo uma comparação, o valor do testemunho que a pessoa ela dá para demonstrar que algo é verdade. Existe a epistemologia do testemunho, que nós obtemos conhecimento por meio de relatos, daquilo que as pessoas falam, seja uma pessoa que é autoridade na ciência, na filosofia, em alguma área do conhecimento, ela apresenta ali o testemunho dela sobre algum assunto, e você obtém conhecimento porque ela é uma autoridade acerca daquele assunto. Então, quando nós vamos verificar o testemunho, tanto da confiabilidade dos evangelhos, também dos apóstolos, nós podemos concluir que é mais plausível que a ressurreição aconteceu do que o contrário. Sim. Ô, Jadson, eu vou ler a pergunta aqui do Nabo GP, porque de uma certa forma ela tem a ver com essa questão do teísmo, do ateísmo, né? Assim, ó. É uma dúvida até plausível, sim. Ele está perguntando: por que precisa ser o Deus dos cristãos o criador de tudo, né? Se fosse Zeus, você aceitaria ou iria negar? Lembrando que sou ateu e não acredito em absolutamente nada disso. Então, se ele é ateu, ele precisa lidar com as mesmas questões que os teístas lidam, que seria questões ligadas a origens, né? A origem do universo, da vida, do ser humano, explicar as leis da lógica, explicar a uniformidade da natureza, explicar os valores morais que nós encontramos na realidade, explicar várias questões que entram no âmbito de debate, onde as pessoas têm as suas visões. Mas é interessante essa pergunta dele, né? Se há vários supostos, colocar entre parênteses aqui, deuses, porque somente o Deus cristão seria o verdadeiro e o criador de tudo. Eu posso responder isso de duas maneiras. Primeiro, dada a lei da não contradição, uma vez que esse Deus se revelou a mim e eu tenho experiências com ele, e aqui eu entro num ponto epistêmico, eu sei que Deus é real,
né? Eu já excluo os outros deuses segundo a lei da não contradição. Não tem como o Deus cristão ser verdadeiro e os outros serem verdadeiros ao mesmo tempo. São opostos. Então, o Deus cristão sendo verdadeiro, os outros são falsos. Então, dada a lei da não contradição, e a lei também, ó, a palavra que eu vou usar aqui, que não tem como descrever assim de forma correta, né? Mas o currículo, ou melhor dizendo, o candidato ao ser de Deus, precisa ter atributos, precisam ter perfeições, predicados, que o faz o Deus, que o faz Deus, né? Vamos aqui nas perfeições de Deus. Deus, ele é um ser onisciente, onipresente, extremamente poderoso, onipotente, ele é criador, Deus, ele tem perfeições, assim, de eternidade, ele é eterno. Então, para ser o criador de tudo, precisa ter essas características que faz ser Deus. E se Deus, ele é a causa primeiríssima de todas as coisas, não pode ter algo além dele, porque ele é o primeiro. Então não pode existir outros deuses, de fato, na realidade. Pode existir, são ideias de supostos deuses que os homens criaram, ou, segundo algumas visões cristãs, seriam demônios, né, esses seres que as pessoas adoram. Então, o candidato a Deus só pode ser o único, porque ele é a causa primeira, e ele é o criador de tudo, e ele é eterno, e também onipotente, e assim por diante. Sim. Muita pergunta interessante aqui no chat. Vocês estão de parabéns, galera. É isso aí. Essa é mais filosófica mesmo. Como você lida com o ceticismo radical acerca da proposição de que, se você é limitado, então não teria condições de dizer se o que te foi revelado é verdadeiro? Essa questão é interessante, acerca do ceticismo radical acerca da realidade. Eu vejo que algo também que envolve a limitação do ateu é como ele pode demonstrar, sem cair em circularidade e sem cair na falácia da generalização apressada, que há uma realidade externa da nossa mente. Como ele se livra do experimento mental do cérebro numa cuba ou de uma simulação de alguma coisa, que garantia ele tem que a confiabilidade da razão dele é válida, usando a própria razão, qual que é a garantia que ele tem que o sentido deles são confiáveis. Então eu vejo que o teísta ele traz uma explicação melhor para essa questão do que o ateísmo. Essas são as limitações, problemas que os ateus eles enfrentam quando é no âmbito da filosofia. Sim. Não sei se você já ouviu falar, Adriano, que existem cientistas que acreditam na possibilidade, olha a palavra, possibilidade de nós estarmos vivendo uma matrix, uma simulação. Sim. Existem cientistas que acreditam na possibilidade. Por que eles chegam a essa conclusão? Porque os nossos sentidos são limitados, de fato. E acaba, quando nós usamos os sentidos para validar os nossos sentidos, nós caímos numa falácia de argumento circular. Jades, como você sabe que você está vendo o Adriano? Por meio do meu sentido. Me demonstre que seu sentido é confiável. Olha ele, nós estamos vendo ele. Ou seja, estou usando o meu sentido para demonstrar que meu sentido é confiável, é um argumento circular. Então, a gente acaba caindo num problema, ou também numa discussão, que é discutida na filosofia, sobre o cérebro em uma cuba. Você já ouviu falar sobre esse experimento mental, Adriano? Sim. Então, o cérebro de uma cuba seria a compreensão, assim, para demonstrar as limitações do nosso sentido, né, fazer um experimento mental. Que exista um cientista maligno que arrancou o cérebro das pessoas, colocou numa cuba, num supercomputador, e ele está, por meio desse computador, trazendo impulsos elétricos para o cérebro criar uma realidade. Como a pessoa saberia que a realidade externa existe fora da mente se ela estivesse com o cérebro numa cuba? Se tudo que fosse simulado ali no cérebro de uma cuba seria como se fosse real para ela. Ela teria como saber? Não teria, porque ela estaria lá e a realidade seria como se para ela fosse real, mas na verdade seria uma ilusão. Então é discutido isso na filosofia. Só que eu não assumo que essa premissa do experimento mental seja verdadeira, porque eu acredito em um Deus que se revelou a mim. Os teístas acreditam em um Deus que se revelou e criou um mundo, e esse Deus, segundo as Escrituras, ele é bom. Então, ele não nos enganaria acerca da realidade. Ou seja, ele nos criou reais e criou uma realidade real. Então, é isso que eu responderia acerca do ceticismo radical. Eu acredito que Deus ele é bom e ele não nos enganaria acerca da realidade externa, né, fora da nossa mente. Vou ler mais uma aqui para me fazer uma pergunta. O Gedir. Na lógica clássica, o
princípio da não contradição afirma que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Verdade, Gedir. É isso mesmo. Não tem Perfeito. como o teísta e o ateu estarem corretos ao mesmo tempo. Enquanto um está correto, o outro está errado. Só por isso gera debates, Adriano. Por isso há Sim, discussão acerca. Porque um vai estar certo e o outro vai estar errado. é verdade. Cada qual vai acreditar na sua Vai acreditar e vai preposição. defender também a sua cosmovisão. É verdade. Bom, deixa eu ver aqui o João Lourenço. Aí está a grande diferença, Jadson. Jadson acredita. Ah, tá. Deixa eu ler de novo. Aí está a grande diferença. Jadson acredita. A ciência não tem crenças e apresenta evidências. A ciência, ela não tem crença. Olha aqui, Adriano. Vou concordar e vou bater palma. Sabe por que a ciência não tem crença? Porque a ciência não é uma pessoa. A ciência não tem uma mente. Crença está relacionada a estados mentais, de você ser inclinado a uma proposição, a você aceitar aquela proposição, de você acreditar nela. Então, a ciência não é uma pessoa, então ela não tem crença. A ciência tem evidências? Eu não diria que a ciência tem evidência, mas sim os cientistas. Aí eles debatem entre si. Em várias questões, e os cientistas discutem, nós sabemos que há modelos, há hipóteses em relação aos assuntos, então, cada qual vai apresentar ali os seus dados e serão discutidos. E agora, em relação ao Jadson tem crença. Adriano, toda pessoa tem crença. Todo ser humano tem crença. O que é a crença? É a capacidade de acreditar em algo. Ah, eu não tenho crença. A pessoa fala isso, eu não tenho crença. Eu pergunto para ela, você acredita no que você está falando? Entendeu, Adriano? Sim, Eu não entendi, tenho entendi. crença. Você acredita no que você está falando? Acredito. Ah, então você Ou tem seja, o que crença e você quer dizer é acredita. mais ou menos assim: se o ateu crê que não existe nenhuma divindade, então ele também tem uma crença, é isso? Sim, não tem problema as pessoas ter crenças. Crenças é algo comum. Agora, o problema é se essa crença é falsa. Porque, segundo a visão cristã, Deus criou o homem à sua imagem. E a Bíblia diz em Gênesis 10:10 que Deus é verdadeiro. E Deus, ele quer que a gente pensamos que nem ele, sejamos verdadeiros. Então, se a pessoa está falando algo oposto daquilo que é verdade, ela está mentindo. E ela já não está manifestando a imagem de Deus, o propósito pela qual ela foi criada. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, vou desligar a câmera um minutinho para me ajeitar aqui, que está ruim a luz aqui. Mas, Jadson, dentro dessas limitações que você explanou do ateísmo, tem como você aprofundar um pouco mais essas problemáticas? Em que o ateu ele pode ficar tão limitado diante do teísta, por exemplo, em argumentações? Então, eu vejo que as principais questões estão relacionadas à inteligibilidade do mundo, porque o mundo pode ser compreendido, quais foram os mecanismos que gerou para que as coisas fossem compreendidas, o mundo pudesse ser estudado pelos cientistas e as pessoas pudessem compreender a realidade. O ateu, muitas das vezes, Adriano, eu não vou generalizar, por isso eu falei algumas das vezes, e nem todos também, ele acaba caindo no argumento circular. As coisas são compreendidas. Aí você pergunta, por que as coisas são compreendidas? As coisas são compreendidas porque nós o compreendemos. Parece uma resposta boba, mas alguns respondem assim. As coisas são compreendidas, né, o universo. Mas por quê? Porque elas podem ser compreendidas. E por que elas podem ser compreendidas? Porque o universo é compreendido. Então entra num argumento circular. Não traz uma explicação o que levou a ser compreendido. Inclusive, o próprio princípio antrópico, que envolve ali o ajuste fino, né? Porque as coisas são ajustadas para que a vida seja possível. A pessoa pode criar um argumento circular, se ela não explicar quais foram os mecanismos que levou as coisas a ser assim para que pudesse estar aqui. Porém, eu prefiro entrar numa discussão da inteligibilidade do mundo, que vai envolver tanto as leis da lógica, como também a questão porque o mundo ele pode ser compreendido. E eu vejo que algo também que envolve a limitação do ateu é como ele pode demonstrar, sem cair em circularidade e sem cair na falácia da generalização apressada, que há uma realidade externa
da nossa mente, como ele se livra do experimento mental do cérebro em uma cuba ou de uma simulação de alguma coisa, que garantia ele tem que a confiabilidade da razão dele é válida, usando a própria razão, qual que é a garantia que ele tem que o sentido deles são confiáveis. Então, eu vejo que o teísta ele traz uma explicação melhor para essa questão do que o ateísmo. Essas são as limitações, problemas que os ateus eles enfrentam quando é no âmbito da filosofia. Sim. Tem um comentário do Gedir aqui, ó, ele está dizendo que as leis da lógica são independentes da realidade ontológica. Elas são verdades necessárias que não dependem do mundo físico ou de qualquer entidade concreta. Excelente, Gedir, né? Eu concordo. Se eu não me engano, Gedir ele é ateu. Olha só, estou concordando com ele, porque ele está falando uma verdade. Inclusive, tem ateus que reconhecem que as leis da lógica elas são metafisicamente necessárias. Quando eu falo assim, metafisicamente necessárias, estou falando que elas são necessárias na realidade para você compreender ela. Então, é nesse sentido. Né? Até mesmo, nós falamos de origem do universo. Poderia o universo ter uma causa e não ter uma causa ao mesmo tempo nesse sentido? Não, ou o universo teve uma causa, ou ele não teve uma causa. Entendeu, Adriano? Então, às vezes, a lógica, para a gente compreender a realidade, elas são metafisicamente necessárias. Não existe um meio termo aí. Elas são aplicadas fora da mente, né? Sim, se eu sim. e você morrermos, né? A gente vai passar pela morte. Não tem como existir, né, um solteiro casado. Por quê? Porque é contraditório. Ou a pessoa é solteira, não casado, ou a pessoa é casada, um não solteiro. São princípios que regem as leis do pensamento para que o raciocínio seja coerente, a inteligibilidade. Tá. Ele está falando aqui, ó, o polígrafo, ele está falando, o ateu tem que demonstrar que há uma realidade externa à nossa mente, mas o cristão não precisa demonstrar o sobrenatural. E entra na definição que seria sobrenatural, e eu vejo que o cristão ele deve também demonstrar que existe uma realidade externa da nossa mente. Mas sabe qual que é o problema, Léo? Que o cientista, ele assume isso gratuitamente. Isso não é uma discussão científica, Léo. Não tem como você provar pela metodologia científica que você não é um cérebro em uma cuba. E você fala assim, eu concordo com as pessoas não acreditam que é um cérebro em uma cuba. Bom, se você tiver com um cérebro em uma cuba, ali as reações, digamos assim, os impulsos químicos no cérebro estarão criando essa coisa que você está dizendo que você não seria um cérebro em uma cuba. Então não tem como você escapar, entendeu? Mas a maioria das pessoas concordam. Apelo à multidão. Não é porque a maioria concorde que é verdade. A maioria pode estar enganada. Todos podem estar vivendo em uma simulação. Então, eu te mostrei, se você voltar à live, que o teísta ele parte de outro pressuposto. Aí entra em outra objeção que foi apresentada pelo rapaz em relação ao ceticismo radical em relação à realidade. Deixa eu escolher mais um. Cara, eu vou te suspender aqui porque eu avisei que era só argumentos. Vocês estão avisados. Tá ok? O que falaram aí? O pessoal gosta de ultrapassar os argumentos. Isso não é legal, gente. Somos adultos. Se você discorda do que o Jadson tá falando, critique, refute os argumentos dele. Não é para ofender a pessoa dele. Tá errado. Vamos lá. A gente pode discordar como adultos. Em nenhum momento dessa live eu falei que o ateu ele é burro, que o ateu ele é um ignorante, que eu sou contra os ateus. Em nenhum momento eu falei isso. Eu sou contra a proposta do ateísmo. O que é a proposta? É uma ideia, são proposições de compreensão da realidade. Inclusive, eu tenho amigos que são ateus que eu converso, pessoas que fazem parte do grupo do meu WhatsApp. O Adriano está lá no grupo também de discussão, tem vários ateus. É numa boa, é uma discussão única no campo das ideias, não no campo pessoal. Então, galera, não fica revoltada aí com o que é apresentado, porque temos visões opostas. Então, nós temos algumas coisas para discutir que são divergentes. Agora, em tudo, nós devemos ter respeito com a pessoa, atacar os argumentos e não a pessoa. Senão, quando nós atacamos o argumento, nós estamos lidando
com aquilo que a pessoa defende. Quando nós atacamos a pessoa, nós queremos uma falácia essa, ad hominem, ataque ao homem. Você está atacando a pessoa e não o argumento. Ad hominem é um recurso, na minha opinião, gente, de quem não tem argumento. Quando o argumento da pessoa acaba, ela vai pro ad hominem. É feio, gente. Todos somos adultos, a gente precisa crescer, amadurecer. E realmente, tem muitas coisas de muitas pessoas que eu não concordo, mas eu não vou fazer ad hominem. Se eu discordo, eu vou apresentar minha argumentação e minhas refutações. É assim que funciona. Né? O Jadson está colocando o teísmo dele, está explicando que, na visão dele, o ateísmo tem suas limitações filosóficas e tem que atacar os argumentos. Olha, Jadson, eu não concordo, porque esse ponto aqui eu acho que você está errado, esse outro aqui também. É assim que se faz, galera. Né? Tem pontos que eu apresentei aí, que a gente está falando dos ateus, mas é a limitação do ser humano. O ser humano tem essas limitações. Se você quiser colocar aí o link para alguém entrar para conversar aí, Adriano, fica à vontade. Galera, vamos liberar o link. Deixa eu só ler esse comentário aqui do Thomas. Reflexões contemporâneas. Por que não posso atribuir a origem a partir de deuses e não do Deus da Bíblia? O que tem de diferente acerca de mudanças de filosofia? Aí está fazendo uma comparação entre o Deus da Bíblia e os outros deuses, né? Mitologia grega, nórdica, enfim. É porque a discussão acerca de quem é Deus, qual seria o Deus, né? A pergunta dos ateus fala qual Deus, ela é uma discussão posterior à pergunta se há um Deus. Para mim saber quem seria essa pessoa, primeiro essa pessoa tem que existir, você concorda, Adriano? Vamos supor que não exista um João, né? Aí você fala assim, quem é esse João? Pô, João não existe, como você quer saber quem é esse João? Então, antes de você saber quem é a pessoa, acerca da pessoa, você tem que discutir se ela existe. Então, a filosofia é discutir se há um Deus na realidade ou não. Sim. Galera, vou colocar o link aí no chat para quem quiser entrar, bater um papo com o Jadson, fazer pergunta, né, seus questionamentos. Quem entrar vai responder pergunta também, né? E é uma conversa. Galera, não é debate. Primeiro, já falando, não é debate. E tem 3 pessoas que eu já falei que não é para entrar na live, o Adriano sabe. E aparecendo alguém, Adriano, você fala o nome da pessoa. Ok, aí dependendo aí, a gente Deixa eu agradecer aqui ao Mael, que se tornou membro do canal. Muito obrigado, Mael. Seja bem-vindo. O Mael que fez uma pergunta interessante. Mael, sua pergunta Cara, é boa. Do Mael são ele trouxe sobre o argumento do ceticismo radical. Ele que trouxe. Muito interessante, sim. Muito interessante. Então, galera, o link está aí no chat. Eu vou até fixar para vocês entrarem, bater um papo aqui. Deixa eu fixar o link aqui, um minutinho, Jadson. Sim. Fixar aqui para o celular. Bom, enquanto isso, eu vejo que eu posso ir falando. Já tem aqui o... Como é que é o nome? Peraí. Macho de Pelotas. Liga a câmera, meu querido, para a gente ver quem você é antes de você entrar, tá bom? Aí liga a câmera aí. É bom fazer que uma vez, Adriano, esculhambaram na live de um rapaz aí, amigo meu, e colocaram até um vídeo indecente, entendeu? A pessoa entrou com câmera desligada, ele colocou, aí rodou um vídeo indecente e acabou prejudicando a live dele. Tem que ligar a câmera, pessoal. Isso. O Thomas, o Nórdico, tá aqui. Vamos lá. O Leandro Rocha também tá aqui. Ué, tá. Adicionar o palco. Ó o Thomas aí. Boa tarde, Thomas. Seja bem-vindo. O Thomas é o que fez a pergunta sobre os outros deuses. Sim, sim. Interessante. Thomas, eu espero que você tenha compreendido. Eu acho que você pode concordar ou discordar dessa questão. O Adriano concordou. Antes de nós sabermos acerca de quem é essa pessoa primeiro tem que existir, você não concorda? Ou faz sentido para você conversar sobre algo que não existe? Vou dar uma breve introdução. Meu nome é Tomás e eu sigo o neopaganismo nórdico. Eu acredito nos deuses Aesir. Para mim, é a minha ramificação de fé. Eles existem. Para mim. Não estou falando de alguém que não existe. É minha fé. Você é politeísta, então, né, sim, Thomas? neopagão. Por que não os deuses nórdicos, mas o deus cristão, sim? Então, o Macho de Pelotas, melhora sua luz aí. Essa discussão, ela entra no âmbito da teologia. A teologia, você sabe, possivelmente, você estudou a Bíblia,
que a Bíblia ela é contra a existência de outros deuses. Você sabia disso, né, Thomas? Na Eu não, aqui, verdade, pelo que eu leio na Bíblia, tem muito politeísmo na Bíblia. Isso, mas eu não estou falando que o que a Bíblia está descrevendo, de fato, seja verdade ou mentira. Eu estou falando que a Bíblia ela é contra. Eu vou te dar um exemplo. Não. Vou te dar um Tudo bem. exemplo. Eu quero ver o argumento, por favor. Vou te dar um exemplo. Não terá outros deuses diante de mim. Certo? Existe essa passagem na Bíblia. Se não me engano, Deuteronômio 10:17. Deus é o Deus dos deuses. Uhum. Exato. Por causa do politeísmo. Mas tem outros deuses, entende? Você concorda que para discordar do teísmo cristão, né, que seria, no caso, o Deus da Bíblia, você não está usando a lei da lógica? Ou seja, eu não estou discordando. Eu quero entender por que obrigatoriamente tem que ser o Deus cristão que criou tudo. Então, envolve as leis da lógica. Não tem como as duas visões serem opostas. Suponhamos aqui, se a pessoa usar uma das definições de Deus, conforme os filósofos alguns apresentam, que Deus é a causa primeiríssima de todas as coisas, é o ser supremo de máxima grandeza, que é o ser primeiro de todas as coisas. Se ele é o primeiro, como pode ter outros, se para ser Deus tem que ser primeiro? Porque os primeiros filósofos eram todos politeístas, todos acreditavam no começo dos deuses. Sim. Não, esse ponto que eu estou trazendo, Thomas, é em relação à origem das coisas. Você perguntou acerca da criação. A origem da filosofia surge com politeístas. Todos falavam do começo dos deuses. Depois, lá na frente, vem os filósofos cristãos. Inclusive, vários povos, nações em torno de Israel acreditavam em outros deuses. Sim. Mas aí entra naquela questão que, pelo menos nisso, eu acho que você vai concordar. O fato de alguém acreditar em algo, isso não torna aquele algo verdadeiro. Você concorda com isso? Pois é, mas esse é o problema. Esse é exatamente o problema. Então, nós dois estamos errados. Não. Dada a lei da não contradição. As duas visões são opostas. Não é a mesma coisa. O Deus cristão não é a mesma coisa dos deuses que você acredita. Mas a defesa filosófica surge a partir do quê? Os primeiros filósofos, quando debatem a origem do universo, a defesa filosófica é como eu disse. Começa com a discussão se há. A gente não discute aquilo que não existe. Os deuses, então, os primeiros filósofos, Platão, Sócrates, todos que arquitetam o começo do que seria o universo, falam que isso surge a parte dos deuses. Então, mas eu estou apresentando noções da filosofia contemporânea. Em que momento eu citei Aristóteles? Uma vez. Quando eu me referi às leis da lógica, né? As leis da lógica clássica, lei da identidade. Tá? Só citei uma vez. Não estou falando de Platão, não estou falando dos outros filósofos do passado. Eu estou trazendo noções contemporâneas da filosofia. A discussão é, há um Deus ou não há? Você, no seu caso, você é politeísta, você é teísta. Você é teísta. Quem poderia ter uma divergência maior aqui com nós seria o Kurt. O Kurt, eu sei que ele é ateu. Agora, o rapaz que entrou ali, eu não sei. Mas essa questão aí, eu vejo, Thomas, e eu e você, eu vejo que eu e você usaríamos... Boa tarde. Boa tarde. Só vou terminar de responder ele, Kurt. Nós usamos das leis da lógica para demonstrar que algo é falso e verdadeiro, Tom. Então, a priori, nós usamos isso, e posteriori, nós vamos para a discussão quem é Deus, os atributos, se é compatível com a realidade, com a definição de próprio Deus. Fica à vontade, Kurt. Vamos lá. Na história, nós vimos que os primeiros deuses não foi bem para explicar a questão do ser humano. Os primeiros deuses foram para explicar questões naturais, porque as pessoas elas inferiam que algo natural, algo só seria colocado por uma pessoa, entendeu? Era sempre uma pessoa ou alguém, era sempre alguém. Por exemplo, o cara da chuva, o cara do vento, o cara, exatamente no caso dos Zeus, o cara do raio. Então, era para colocar algo do tipo, com a evolução da questão da sociedade, foi mudando isso e foi colocando algo mais para a gente, entendeu? Com essa mudança, onde é que Deus entra aí? Muito bom. Eu já ouvi essa analogia, que no fato, né, que é narrado na história. E aí tem uma discussão nessa história, pode descrever de fato o que é apresentado na realidade. Mas assumindo, né, que no passado os gregos tinham essas crenças de atribuir aos fenômenos naturais como se fosse Deus mandando raio, ou outro Deus mandando a chuva. Todas as culturas, viu? Quase todas as culturas tiveram isso. Então,
aí envolve o quê? Atribuições humanas em relação a certo fenômeno. Hoje, nós seres humanos ainda fazemos atribuições a certos fenômenos? Fazemos. A ciência, como foi dito aqui no início, é uma ferramenta de investigar os fenômenos naturais. Então, o fato dos teístas terem uma compreensão errada no passado acerca de um assunto, isso não implica necessariamente que ele está errado em todos os assuntos em relação à realidade. Aí haja vista, Kurt, que partindo aqui do pressuposto científico, os cientistas ainda não têm uma resposta cabal, plena, e nem vai ter absoluta, sobre a origem do universo. O que nós temos em relação à origem da vida são hipóteses e tem discussões, seja na bipoiese, seja na astrobiologia, seja em questões ligadas à química e biologia, hipóteses em relação à origem da vida, e tem questões também relacionadas à própria realidade, em seu nível mais fundamental. A discussão acerca da existência de Deus é uma discussão milenar, que os filósofos se interessam, e há divergência, entendeu? Agora, outra pergunta que realmente eu estou tentando entender. Vamos lá, outra pergunta. Essa questão, vamos lá, eu falei aqui que os deuses foram criados para explicar fenômenos naturais, né? Como nós sabemos que na própria Bíblia, aí nós vamos para o lado da teologia, tá? Na própria Bíblia, o Deus Deixa eu só falar uma coisa aqui. Deixa eu só falar uma coisa que eu comentei com o Adriano antes da live. Sim. Eu não discuto a minha fé com ateus. O que é a fé? Não, deixa eu explicar o motivo. O que é a fé? Algumas pessoas concordam que eu vou apresentar. A fé é uma crença pessoal da pessoa que ela tem perante a divindade que ela acredita. Então, por que eu não discuto a minha fé com os ateus? Primeiro, eu entendo que a Bíblia, ela não é contra a existência de Deus, ela já parte da existência de um Deus, ou seja, ela apresenta que há um Criador. Segundo, se Deus, ele é conforme é relatado na Bíblia, e eu acredito nisso, ou seja, ele é um Senhor soberano que vai julgar todas as coisas, por que eu iria colocar ele no banco do réu, eu como advogado, e você como juiz questionando ele? Então, eu não discuto, não coloco Deus no banco do réu. Terceiro, Kurt, não, deixa eu explicar, porque eu não discuto Bíblia com os ateus. Tem um texto que o apóstolo Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. O que seria um homem natural? A pessoa que enxerga o mundo de forma naturalista. O seu pressuposto naturalista é que não há o sobrenatural. Então, como você vai discutir acerca de algo que a própria Bíblia está dizendo que você não compreende? Então, para mim é contraditório. Outro ponto, eu particularmente, por ser um apologista envolvido em discussões, os ateus, eles não respeitam certos pontos da hermenêutica que é necessário para interpretar a Bíblia. Um exemplo, a cobra falou. Aí você vai apresentar, né, a visão que o cristão tem de hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. O cristão mostra, não, o apóstolo João, que acredita que foi escrito o Evangelho de João e o Apocalipse, diz que a serpente era o diabo. Ou seja, está demonstrando na Bíblia que a Bíblia traz uma resposta, mas o ateu não aceita. E o último ponto que eu vejo é que a questão acerca da existência de Deus não é teológica. Eu estudo teologia. Não é? Ela é filosófica, ela não é teológica. Me mostre um teólogo que está em crise, um teólogo cristão que está em crise acerca da existência de Deus da Bíblia. Me mostre um teólogo que está em crise. Teólogo cristão? Que está em crise. O problema é que, como você falou, teólogo cristão, logo o cara tem uma questão de acreditar em Jesus Cristo. Porque para ele. No caso do professor Marcos, ele não é um teólogo cristão, tá? O professor Marcos, ele é um teólogo teísta, que é uma coisa diferente. Então não há, né, Kurt? Não há um teólogo cristão. Muito bem. Então, eu não discuto, né, acerca do Criador que eu creio, que é o Deus da Bíblia, com os ateus no âmbito da teologia. Quer discutir acerca da filosofia? Nós discutimos tranquilamente. Um exemplo, eu poderia te perguntar, por que contradições lógicas não são permitidas no seu sistema de pensamento ateísta? Vamos lá. O que seria uma contradição lógica? Deus existe, Deus não existe? É isso? Pode ser essa.
pode né? ser Joia. o teísmo é Vamos lá. verdadeiro ou não é verdadeiro? Tem Isso é uma uma contradição, tem ou é uma verdadeiro ou não. coisa, tem uma coisa que a gente leva muito a sério, que já ajudou a gente pra cacete, tá? Já ajudou já ajudou a gente desde que surgiu isso, que chama princípio de falsibilidade. Vamos lá. O que diabos é o princípio de falsibilidade? Uma coisa não existe até nós falarmos que ela existe. Entendeu? Isso é o princípio de falsibilidade. Então, nós negócio do cisne branco, que é um exemplo muito bom. Eu conheço o critério de falsibilidade de Karl Popper, mas não é essa a pergunta. O critério da falsibilidade é que uma proposta ela tem que poder ser refutada. Se ela não é, ela é um dogma. Ela tem que passar pelo critério de refutabilidade. Não é esse o ponto. O ponto é sobre as leis da lógica. Eu estou trazendo uma específica, a lei da não contradição. Por que contradições lógicas não são permitidas no seu sistema de pensamento ateísta? Por quê? Vamos lá. O que seria uma contradição lógica? É falar uma afirmação, logo depois negar essa afirmação. Não é? Sim, é você apresentar por exemplo, eu falo que eu estou sentado aqui no sofá e logo depois eu falo que eu não estou sentado no sofá. É isso? É isso que é uma contradição lógica? Vamos colocar essa afirmação aí. Se eu falar que eu estou sentado no sofá, eu tenho que provar que eu estou sentado no sofá, tá? Senão, não é uma afirmação. Para começo de conversa. Se eu falar que eu estou sentado no sofá... Aí pegamos que você mentiu. Você não está no sofá. Por que não é permitido? Porque não é permitido. Pois é, aí eu tenho que provar. Aí eu tenho que provar. Aí eu faço isso aqui, ó. Aí eu faço aqui. É uma coisa muito simples. Você não entendeu. Eu dei um exemplo. Peraí, eu dei um exemplo e provei. Deixa eu só explicar para ele, Adriano. Provei. Fazendo um favor. Deixa ele. Vamos de cada vez, galera. Você vai entender. Você vai entender. Você está demonstrando por que uma proposição deve ser demonstrada como verdadeira. Você está apresentando isso. Eu concordo que tem que ser demonstrado como verdadeira. Eu não estou discordando de você, Kurt. Qual que foi a minha pergunta? Por que contradições não são permitidas no seu sistema de pensamento? Ou seja, por que a pessoa não pode ser contraditória? Porque não dá, você não pode fazer uma afirmação depois negar essa afirmação. Por quê? Por quê? Qual que é a razão? Qual que é a base para dizer que não pode? Por que não? Vamos lá. Se você... Tem pessoas que são contraditórias? Tem pessoas que são contraditórias? Sim. Por que ela não deve ser contraditória? Qual que é o padrão que você tem que é absoluto, universal, para impor essa pessoa que ela não deve ser contraditória? Padrão, esse negócio de padrão absoluto é meio... A gente pode falar que é meio falacioso. Por quê? Porque não existe uma questão de absolutismo. Essa questão de absolutismo não existe. Aí, pronto, parou. Vou ter que responder esse ponto. Parou. Você não pode... Peraí, senão você trouxe uma questão que eu discordo. Parei um pouquinho, Adriano, fazendo um favor. De cada vez, gente. Eu sou de boa, mas só que você trouxe uma questão assim, Kurt. É que não existe absolutismo. Não. Pronto. Uma proposição, então, ela não pode ser absoluta, na sua visão. Não. Não? Aí você está jogando as leis da lógica na lata do lixo. Por quê? Deixa eu explicar. Calma. Deixa eu explicar por quê. Qual lei você está falando? Lei da identidade. Vamos postar para proposição. Tem como eu ser você? Não. Isso é absoluto, essa proposição da lei da identidade. Não exatamente. Não exatamente. Que é tudo que se refere a proposições mentais ligadas às leis da lógica, e claro, proposição se refere às leis da lógica, são absolutas. São absolutas, Kurt. É uma lei conceitual, cara. Não é físico, não é material o negócio. É conceitual? Reside na mente? Não é questão física. Por que é importante essa questão que Siqueira trouxe? Porque é mental mesmo, eu concordo, porém não reside apenas na mente, Siqueira. Nós tratamos isso no início da live, estava o Gedir, se não me engano ele é ateu, ele até trouxe também umas corroborações com o assunto. Se eu e você morrermos, Siqueira, as leis da lógica ainda são aplicadas na realidade.
Entendeu? Perfura por nós. Qualquer lugar da Terra, vamos supor aí que não existe o ser humano. Não tem como o mundo existir e não existir ao mesmo tempo. Lei da não contradição. As leis da lógica, Siqueira, são o que faz o discurso ser racional, inteligível, para nós possamos compreender a realidade. São leis que regem o nosso pensamento, que existe fora da nossa mente. Ah, são conceitual. Sim, estão na nossa mente também, mas elas existem fora. São princípios metafísicos necessários na realidade. Princípio metafísico. Metafísico. Entenda que metafísico não no âmbito que vocês muitas das vezes compreendem da teologia. O que é na teologia que vocês entendem? É algo além da física. Algo além do não físico. É isso. Metafísica não é isso. Não, tem pessoas que compreendem isso. Metafísica é uma matéria mesmo da filosofia que busca investigar a realidade da natureza em seu nível mais fundamental. Aí entra na discussão, há um Deus na realidade ou não, questão de dualismo, fisicalismo e outras questões ligadas a questões últimas, que é chamada na filosofia. Então, não tem nada a ver com além da física. Mas então, eu queria falar sobre o assunto que estavam falando anteriormente com o Curtis, que foi sobre não poder admitir a contradição na lógica, na sua lógica. Estava bem preto no branco essa situação aí, porque não é simplesmente não pode admitir ou pode admitir. Não existe isso. Não é só opção A, opção B, azul e vermelho. Não é isso. Então, vou fazer uma pergunta. Só uma pergunta rapidão. Então, é permitido. Aqui nós estamos com pessoas que pensam diferente. Que ninguém é obrigado a mudar ninguém. Então, no seu sistema de pensamento, é permitido a pessoa ser contraditória, se ela quiser. Não. A discussão com contradições, tipo, alguém propor algo contraditório ao que outro propôs. Foi permitido? Alguém contradizer outra pessoa para chegar não é ponto de você poder discutir. Nós estamos aí para discutir. Agora, o ponto que eu estou trazendo é o seguinte: por que não é permitido a pessoa ser contraditória? Qual é o padrão que você tem para impor para a pessoa que ela não deve ser contraditória? Eu entendi agora a sua questão. O negócio é que não existe uma pessoa, um indivíduo, uma lógica sem contradições. Porém, não é confiável e não é indicável, ou no caso, recomendável, que você não faça nada em relação a essa contradição. Como teve outras pessoas que apareceram em lives, e a lógica? O ser humano é contraditório e o ser humano é hipócrita. Vou ser hipócrita, vou ser contraditório e não vou fazer nada sobre isso. Com todo respeito. A definição de lógica já é algo totalmente oposto à contradição. Lógica se refere a princípios coerentes. Vou trazer aqui uma definição. A lógica não é objetiva. Lógica objetiva agora, não é que nem a moral objetiva. Você tem que determinar a sua lógica. Claro que a lógica. Vamos fazer aqui uma conversa assim assim. E você não está deixando terminar a fala também, né? Não, assim, você concorda que a lógica ela se refere a proposições? Sim. Sim, você concorda? Curtis concorda? Ou Tomás? Ou T-Rex, você concorda que se refere a proposições? São sentenças linguísticas, ou seja, você está descrevendo, está afirmando as coisas ali. Então, se refere a proposições. A lógica, ela reside em uma mente? O quê? Não reside nenhuma mente na lógica. A lógica não está em um lugar específico. O Siqueira disse que a lógica não reside em uma mente. Te pergunto, onde está a lógica? Não falei isso. Então, eu falei que a mente não reside na lógica. A mente não, a lógica reside na mente? A lógica não está em um lugar específico, entendeu? Lógica não está em um lugar específico. A lógica não a lógica não está em nenhum lugar. Para o Curtis, a lógica não está em nenhum lugar. Não existe uma lógica objetiva, porque a lógica não é uma materialidade. A lógica eu quero construir um argumento com vocês. Eu quero começar do zero. Nós concordamos que a lógica ela é proposicional, se refere à proposição. Nós concordamos. Aí nós avançamos. Vamos avançar. Avançando, ela reside em uma mente? Você já viu alguma proposição por aí? Você já esbarrou em uma proposição? Já viu alguma proposição? Quando nós... Essa questão que você está falando é que nós fazemos uma na nossa mente.
proposições residem na mente. Ou nós fazemos uma afirmação ou uma negação de uma coisa, não é? A lógica, ela se refere a princípios ligados à razão. A razão está relacionada a um ente da mente. Então, proposições, elas estão ligadas à mente, residem na mente. Agora eu te pergunto, nós somos seres contingentes ou seres necessários? Nós poderíamos não existir? Poderíamos não existir, sim. Então, nós somos seres contingentes. Pronto. A lógica, ela é absoluta ou ela é contingente? Contingente. Contingente. Então, você está dizendo que existe algum cenário de mundo ou algum aspecto da realidade que a lógica não existia. Não, a lógica não é uma característica da realidade. A lógica é uma interpretação que nós damos à realidade. Ela não é uma característica intrínseca à materialidade. E é uma interpretação que nós damos da realidade, você está... para entender o que é aquilo. É tipo a Sim, matemática. a lógica é uma interpretação que nós damos da realidade. Você está dizendo que o ser humano, então, que trouxe a lógica. Então, se a pessoa falar que existe um solteiro casado, está mentindo. Um ser permeando tipo, a natureza do... Quais são as 3 principais características da lógica? 3 características que nós podemos ver na lógica. Quais são? Faz você, não vai ser a mesma coisa. Não, a lógica não é material. Você concorda com isso? É óbvio, você falou que ela é conceitual, então ela não é material. Ela é universal. Ela é, mas você discordou. Eu dei um exemplo no começo da live. Depois você assiste o começo da live, ou Siqueira. Porque eu demonstrei que mesmo que o Adriano estiver lá na China, não tem como alguém ser ele, ou seja, lei da identidade. Você pode estar lá no Japão ou qualquer lugar da Terra, não tem como 2 proposições opostas serem verdade no mesmo tempo, no mesmo sentido, ou seja, a lógica universal. E a terceira característica que eu apresentei... A terceira característica que eu apresentei é que a lógica não muda. Ela é aplicada para todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer momento. Não tem como você violar essas leis e falar que você está sendo coerente. Deixa eu ver se eu entendi. O que diabos isso tem a ver com Deus? Eu sinceramente, eu não sei. Muito bom. Eu não sei onde tem que chegar. Lógico que para todo mundo, todas as conclusões acabariam se convergindo no mesmo lugar. Isso não acontece. Muito boa a pergunta do Kurt. Muito boa a pergunta do Kurt. O que isso tem a ver com Deus? Se eu estou trazendo questões ligadas ao ateísmo. Peraí, Kurt. Até permitir entrar mais gente do que uma pessoa na live. A pergunta do Kurt é boa. O que isso tem a ver com Deus? Se eu estou tratando do ateísmo, mostrando que vocês não têm uma explicação para essa lógica que é universal, absoluta, não muda, e ela reside fora da mente, é que se a mente nossa, ela está ligada a proposições lógicas, e nós somos contingente, ou seja, nós poderíamos não ter existido, e a lógica só reside uma mente, segue, se nós somos contingentes, existe uma mente necessária. E essa mente, que rege a lei da lógica é Deus. Isso eu estou falando, Kurt, estou falando na visão teísta. Vocês têm que explicar na visão ateísta a origem da vida lógica. O Siqueira, ele trouxe que é uma interpretação que nós criamos. Eu demonstrei para ele que essa lógica ela é universal e ela existe antes do homem. Eu citei a questão do universo existir e não existir ao mesmo tempo. Vamos lá. Tem como, Siqueira, tem como o universo existir e não existir no mesmo sentido antes do ser humano? Agora, peraí. Isso são princípios lógicos que são anteriores ao ser humano. O homem nem existia. Deixa eu ver se eu entendi. Porque a lógica reside na mente, mas nós somos seres contingentes. Deixa eu ver se... E o que eu quero demonstrar? O que eu quero demonstrar com esse argumento? Se nós somos seres contingentes, essa é uma contradição que você não explicou ainda. Se nós somos seres contingentes, tudo que nós produzimos também é. Não é um ser perfeito que cria algo imperfeito, ou algo imperfeito que cria isso que eu demonstrei. Me permita explicar, então. Me permita explicar. Você apresentou que a lógica, o homem, ele trouxe, né, para interpretar. Né? É isso que você falou, né, que nós criamos. Eu acho que foi o Siqueira que falou, se não me engano. Um instrumento para lapidar o
pensamento, as suas conclusões. Ela não é constante porque você atualiza ela com base nas suas experiências também. O Siqueira, ele falou que, né, que o ser humano usa da ferramenta, tá, para interpretar a realidade. Mas aí, qual foi a minha explicação? Que é a terceira vez que eu apresento aqui na live. Que as leis da lógica, elas são aplicadas para a inteligibilidade da realidade antes mesmo do ser humano. Aí tá, me deu um exemplo. Eu te falei, tem como o universo ter existido e não existido ao mesmo tempo? Não tem como o universo existir ou não existir. Não tem como. É meio termo, né? Você está batendo na contradição lógica ainda? É isso? Eu tô muito perdido. Deixa eu conversar então. Porque assim, se for para debater na contradição lógica, eu tenho uma aqui boa para te mostrar. Eu tô muito perdido. Pode ir nessa linha, T-Rex. Contradição lógica. Entendeu? Não, assim, o que ele quer fazer, o Adriano? Mas eu consigo. Ele quer refutar a argumentação da Bíblia. É o que eu disse aqui. Não, da Bíblia não, da contradição lógica. Da contradição lógica. Mas dentro do seu argumento, eu vou te mostrar aqui, dentro da sua religião, a contradição lógica. Então, aí o que você está fazendo? Né? Por exemplo, espera aí um pouquinho. Pode falar, pode continuar. Você está falando que há uma contradição na Bíblia, certo? Muito. Beleza. Então você está assumindo as leis da lógica. Então o que eu iria fazer? Eu iria pedir e demandar que você justificasse essas leis da lógica, porque elas existem e porque não é permitida a pessoa ser ilógica. Por que não é permitido? Não é uma pessoa, é um ser divino perfeito, não foi você que descreveu Deus como assim? Ele que está descrevendo isso. Thomas trouxe um ponto que parte de um pressuposto que há um Deus. E a discussão já não é mais se há um Deus, mas sim que já há ele e ele não é perfeito. Você falou, aqui o tempo inteiro falando do Deus cristão. Você de cada vez, senão ninguém entende. Galera. Eu não tenho nenhum. Um de cada vez, senão ninguém vai entender a gente. Vai lá. Então você assume que as leis da lógica elas são válidas, né? Você quer demonstrar que a Bíblia estaria errada, porque você enxerga uma contradição lógica. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: como você justifica que a pessoa não deve ser ilógica? Porque você está impondo a mim que eu sou ilógico por acreditar na Bíblia, ela tem contradição, e no caso você seria a pessoa lógica que encontrou contradição na Bíblia e está impondo que eu estou... Não, mas aí você está impondo a mim essa questão de ser ilógico por eu ser ateu. Você está fazendo isso. Não, qual que é o meu ponto? Qual que é o meu ponto? Vou explicar. Na visão cristã, aqui eu estou citando teologia. Não acredito em teologia. Aí já não é problema meu, né? Vocês não acreditam na visão teológica. O homem foi criado à imagem de Deus. E imagem, dentro do conceito cristão, não se refere a algo físico. Por quê? Porque lembra que Jesus, quem leu a Bíblia vai saber, lá em João 4 ele fala assim, que Deus ele é espírito. E espírito, quando Jesus ele ressuscitou, ele falou assim para Tomé: olha, pega em mim, o espírito não tem corpo, né? Não discute de fé. Então, se imagem não está relacionada a algo físico, está se relacionado ao quê? A algo persona, né? Ligado à pessoa, pessoalidade. Ou seja, Deus criou pessoas, primeiro casal lá, Adão e Eva, e ele criou a sua imagem. Deus é uma pessoa. Era justamente nisso que eu ia bater. Sim, por isso vocês querem discutir. Vocês querem discutir teologia. Deixa eu só concluir. Então, Deus, sendo uma pessoa segundo as Escrituras, ele criou pessoas e ele comunicou atributos a essa pessoa. Segundo a Bíblia, Deus, ele é um ser que pensa, né? Ele age, ou seja, ele tem livre-arbítrio. Deus, ele tem livre-arbítrio, segundo a Bíblia, ele faz o que ele bem quer. Deus, ele tem atributos de uma pessoa. Então, ele comunicou isso ao criar um homem. E aí, por que você falou assim, você está chamando os ateus de lógico, quando você está citando as leis da lógica? Porque, segundo a visão cristã, nós somos criados à imagem de Deus, para ser como ele, de raciocinar de forma coerente. Lembra que eu citei no começo da live, quem vê Jeremias 10:10? Mas o Senhor Deus é a verdade. Deus quer que as pessoas que ele criou venham raciocinar de forma verdadeira. Então, eu posso dizer que você não está agindo conforme Deus ele te criou. Não, mas dentro dos princípios que o Thomas segue, também tem isso. E aí?
Meu ponto é esse. Então, Entendeu? Tipo, ele segue os mesmos princípios, mesmo tendo deuses diferentes. Então, sabe? mas isso eu expliquei. Eu não sei se vocês chegaram agora na live. Eu expliquei. Não, tô vendo a live desde o início, praticamente. Então. Ah, valeu, então. Obrigado, hein, pelo apoio aí. Eu expliquei o seguinte: antes de nós discutirmos quem é essa pessoa, nós devemos discutir se há essa pessoa. Até se deu o exemplo para o Adriano o seguinte: imagine que não existe um João. Não existe um João. Quem é ateu, não existe Deus. Faz sentido eu perguntar como é esse Deus, se esse Deus não existe? Então é algo totalmente sem sentido. Aí você fala assim, mas eu não acredito. Ah, mas é contraditório. Aí nós ainda entramos para a discussão pressuposicional, para o pressuposto. Ok, está usando as leis da lógica. Me explique por que, dada a sua visão de mundo, é errado eu ser ilógico. Por que é errado ser ilógico? Vamos lá. É errado ser ilógico? Esse o ponto. Vamos lá. Olha só. Deixa eu explicar para o Deixa eu explicar. Kurt, deixa eu explicar para ele. A lógica se refere a proposições que se são verdadeiras ou falsas. Quando você fala que a pessoa é ilógica, é porque a pessoa está não trazendo um discurso verdadeiro. É falso, não condiz com a lógica, não condiz com a verdade. Então, quando eu disse assim para você, porque não, então, mas aí você falando isso, você já está se auto-refutando, porque a ciência ela trabalha com evidências que são observáveis. Essa discussão não é científica. O cientista ele assume esses pressupostos. Mas aí se você for bater na parte da fé, a fé é você crer sem você ver. Não é fé, isso é discussão filosófica. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Você pode levar ela Vou te dar um exemplo. E eu só vou ter mais 5 minutos, mais ou menos. Pode falar, Adriano. Então, eu tô com o Diego esperando aqui para fazer uma pergunta. Eu posso colocar ele para te fazer uma pergunta? Senão não vai dar tempo dele perguntar. Eu tenho uma pergunta. Deixa só o pessoal que tá na live. Eu vou respeitar o Siqueira, o Nado e o rapaz. Eu tenho uma pergunta rapidinho. Deixa os três para encerrar a live comigo, tá? Onde? Então não coloca mais ninguém? Kurt, rapidão, deixa eu falar. O rapaz quer entrar. Não, qualquer coisa eu posso sair pro Diego entrar e fazer a pergunta dele, porque... eu queria tentar concluir aqui, mas aí como você não queria debater dentro da teologia, aí então... Vamos marcar uma discussão teológica, mas essa discussão teológica, Nabo, entenda que eu vou usar os mesmos critérios que eu estou usando nessa live. Um exemplo. Você está dizendo o quê? Que há contradição na Bíblia. Oi? Eu não entendi. Fala, galera. Pode fazer uma pergunta rapidinho, que isso está martelando na minha cabeça faz um tempão. Onde é que na natureza é possível ter uma consciência sem cérebro? Onde nós podemos ver isso? Eu quero onde a lógica entra nisso. Isso eu quero ver, porque até agora eu sou um argumento filosófico que sinceramente nem eu entendi. Tá? Tinha um tal de Diego querendo entrar. O rapaz Diego entrou. É esse aqui, o Atesmando. Beleza. Seja bem-vindo aí, Diego. Tem Boa só tarde, mais Atesmando. Essa pergunta do Kurt é bacana. Analisa o pressuposto que ele parte. Onde já se viu? O que essa pergunta está pressupondo? Que nós devemos acreditar naquilo que nós vemos. Ou seja, se nós não vemos um cérebro sem uma mente, então nós não devemos acreditar. Não. Porém, calma, Kurt, deixa eu responder. Porém, nós não acreditamos apenas em coisas que nós vemos. Nós não acreditamos em apenas coisas que nós vemos. Jadson, me deu um exemplo. A live toda, quem assistir desde o começo vai ver que nós tratamos de questões que é imaterial, que não muda e é universal, às vezes é lógico. Então, a sua pergunta, ela parte dessa falha, Kurt. Nós não acreditamos que vemos. Não. Agora, outro problema em relação à sua pergunta. Você conhece o problema da indução? A gente parte do pressuposto do que a gente vê. Não, o problema da indução é o seguinte, nós temos experiências... Tá bom, segundo você está dizendo, tá bom. Assim. Nós temos experiências subjetivas, ou seja, nós que estamos aqui na live, nós temos experiências que são nossas mesmo, e nós queremos concluir essa experiência que nós temos, o universal, ou seja, concluir o todo por meio dessa experiência. Então, nós não podemos fazer isso. O problema da indução é aquilo que o Karl Popper mostra. Não é porque eu vi 1000 cisne branco, isso não quer dizer que não haverá depois um cisne preto que vai demonstrar que nem todos os cisnes são brancos. Então, nós precisamos ter cautela. Porque eu não vi algo, quer dizer que não existe?
Então, parte desse pressuposto, que é equivocado. Então, se você acredita nisso, você vai jogar... Não, eu quero que você me explique. Você joga no lado do lixo, aceita a lógica. Como existe um método uma científico, você não vê consciência o método sem um científico. cérebro? Você não Como vê o existe método uma consciência sem um cérebro? Você não vê as emoções. Você não vê um monte de coisa, Kurt. Não, eu quero que você me responda, por favor. Como tem uma consciência... Mas a pergunta do Kurt, ela faz muito sentido, porque se a consciência está ligada ao cérebro, aí você diz que o seu Deus... Então, mas você sabe que posição é essa, ou não? O espírito não tem um cérebro, ele tem consciência. Sim, eu entendo a pergunta dele. Mas sabe que essa pergunta que você está trazendo aí, que seria, né, supostamente uma objeção válida, parte de uma posição dentro da filosofia da mente chamada fisicalismo. Ou seja, tudo que existe é físico. Você está ignorando que existem propostas dentro da filosofia que entende a mente como algo não físico. E aí tem visões do dualismo de predicato, dualismo interacionista, dualismo... Mas essa questão não é física. Essa questão não é física, não. Não, a questão da mente... A gente pode falar que o pensamento ela é muito discutida acerca da natureza da mente. Se eu pedir para você me mostrar, né, você vai com o cientista lá, abre o cérebro da pessoa e mostra a mente. Você não vai conseguir mostrar a mente, Kurt. Mostra a mente. Ele está trabalhando realmente como algo abstrato. A gente não consegue, entendeu? Sabe? É algo... Ele aqui, entendeu mais ou menos. Que envolve a questão do abstrato, né, do pensamento. Mas peraí, gente, só um ponto aqui. Vamos lá. Reações humanas para a dor, para a felicidade, para a tristeza, se você pegar um neuro e toda a questão química cerebral, você vai ter áreas ativadas ou não ativadas do cérebro que vão conseguir comprovar que quando o ser humano tem a felicidade, quando tem a tristeza, quando tem o susto, quando tem o medo, as áreas do cérebro que vão ser ativadas e que conotam o que é. Você vai ter um estudo cerebral. Vamos lá, as sensações elas seriam abstratas. Você não tem como pegar a felicidade. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano, quando tem várias sensações e que também expressa fisicamente elas dor, tristeza, felicidade, o que for, o seu cérebro vão ter áreas ativadas. Aí tem a questão cerebral, a questão química da coisa. Então, você tem um estudo para entender. Agora, até no caso da alegria, Diego, até no caso da alegria, é questão do aumento da endorfina. A Teismando trouxe. Só concluir, que eu vou também ter que concluir, tá, Teismando? Fica à vontade, mas depois tem que concluir. Não, então, assim, se você pegar uma pessoa que é psicopata, a falta de empatia ela é entendida por quê? Porque o cérebro dele é estudado e a área que reflete em empatia é um diferencial entre o cérebro dele e o cérebro da pessoa comum. Tanto que essa pessoa nunca vai ter como despertar empatia. Não porque ela não quer, é por questão de estudo da parte neural que comprova isso. E a questão química também, de como as reações vão acontecer para você despertar. Por exemplo, se você... claro que você pode também fingir algumas coisas e, claramente, por não ser despertado na área correta, quem está ao redor olha e já vê que ali não tem uma verdade. Porque são reações tão claras que vai ter um estudo para isso, que não dá para você ficar mentindo. Até o fingimento também é visto. Você não tem que estar na minha mente fingir. Beleza. Ô, Adriano, eu vou só responder a Teismando, aí depois pede para cada um trazer uma consideração de 2 minutos em relação ao assunto. Eu vou deixar a minha para nós encerrarmos, né? Nós combinamos 1h30, passamos, foi bacana a conversa com o Kurt, foi bacana a conversa com um rapaz que queria discutir teologia, né, discutir acerca dos textos da Bíblia. Eu vejo que essa discussão, Nabuco, você deve ter com cristãos que discutem evidências acerca da Bíblia, né, que são chamados assim, apologistas evidencialistas. O que esses apologistas evidencialistas vão trazer para você? Manuscritologia, esse texto vai explicar na exegese, na hermenêutica. Esse não é o método de apologia. Deixa eu interromper, por favor. Quando o Léo Polígrafo comentou com você acerca do dilúvio, que o dilúvio ele fere as leis da física. Sim. Né? Não disse isso, não. Depois você volta. Ele disse fere as leis da lógica. Fere as leis da lógica também. Também. Todas duas. Mesmo assim, você utilizou o texto daqui como argumento lógico para o acontecimento do dilúvio. Sim, porque na minha visão de mundo, eu acho que você vai entender. Você acredita que o cristão acha que a Bíblia é falsa? Só acredito que o cristão acha que a Bíblia é falsa? Não. Não, então para ele é verdade. Então quando eu cito a escritura é porque para mim é verdade. Mas deixa eu só concluir. Deixa eu explicar, peraí, deixa eu explicar. De cada vez, gente. O ponto que o Teismando trouxe, o que era? Né? Vamos responder essa questão aí da mente. Ele trouxe questões ligadas à neurociência. Existe a neurociência, uma área da ciência que busca estudar
o cérebro humano, também o sistema nervoso, isso aí todo mundo sabe. E a neurociência, ela localizou no cérebro o local onde está ali os processos da racionalidade, o processo das emoções. Então, o que a neurociência busca estudar? O como acontece, mas não o que é a essência daquele algo e por quê. Tem uma frase de Sacani que disse o seguinte, que eu acho bem interessante. A ciência não busca lidar com o porquê, mas sim explicar o como. Então, a neurociência ela busca explicar os funcionamentos. E explicar esses funcionamentos do cérebro não anula a minha posição em relação à mente, que é o dualismo interacionista. O que é o dualismo interacionista? Existe uma interação entre a mente e o cérebro. Ou seja, a mente somos nós, quem nós somos, ou seja, o nosso conjunto de crença, qualias, experiência subjetiva, a intencionalidade. A mente está ligada a um conjunto de coisas, nós somos seres pensantes. Então, a nossa mente interage com o nosso corpo. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra se está a neurociência. Eu escuto no campo das ideias, eu sei que vocês não acreditam em Deus, mas é de coração mesmo que Deus abençoe a vida de vocês. E respondendo aqui o ateísmo, que ele trouxe a questão, por que o Deus cristão e não outros deuses, eu expliquei, dada as leis da lógica, as duas visões não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Então, se eu tenho uma experiência verdadeira com Deus, é subjetiva a mim, que usa um argumento assim, em defesa que a fé é algo pessoal, é o filósofo Alvin Plantinga, que a fé é algo subjetivo à pessoa, então é uma prova para ela, a fé acaba sendo uma prova para ela. Então, se é verdade a minha visão de mundo, a outra é falsa. Mas a pessoa está falando, pô, isso daí é arbitrário, você só está usando as leis da lógica. Entra outra questão. Se ele assume, ateísmo, que há um Deus na realidade, e eu também, a nossa discussão não é sobre a existência de Deus, porque ele é teísta também. Qual que vai ser a discussão nossa? Quem é esse Deus? Aí nós vamos discutir os atributos, os predicados, a essência de Deus, o que é Deus, por que o Deus cristão e não o Deus oposto, entendeu? A discussão quem é Deus é posterior à discussão se há um Deus ou não. A discussão se há um Deus ou não é com os ateus, naturalistas. Tá mutado, ateísmo. E vai de forma rápida, o Diego, para a gente... Vou ser rápido. Sabe por que tem que provar esse Deus, Jadson? Porque você... Não é que você parte do pressuposto que é teísta, logo já existe o Deus. Porque o Deus, na minha ótica, ele difere em muitos aspectos e a maneira como ele existe e cria e ele interage é diferente da sua. Eu tenho que provar que o meu Deus existe, por quê? Porque o meu Deus existindo, ele inibiria que o seu também existisse. É tipo assim, a gente concebe que Deus existe. Porém, eu e você conceber, por questão pessoal, também não ajuda que outras demais pessoas que aleguem o mesmo comprovem esse Deus. Você ficou um pouco perdido agora. Não, eu entendi. Mas essa discussão, o que eu queria destacar, Diego, é que essa discussão ela é posterior à discussão se há. Só isso que eu queria destacar. Agora que o ponto do Kurt, né? O Kurt trouxe a questão, mais uma vez, do ver para crer. Essa questão de eu tenho que ver para ser verdade é um argumento derrotador. Por que é derrotador, Jades? A proposição, eu quero ver para crer, essa proposição, essa sentença linguística, ela não é vista. É algo da nossa mente. Então é um derrotador. Galera, valeu, obrigado, Adriano. Fica na paz por aí. Valeu pelo convite. Em agosto, se Deus permitir, no início, estarei discutindo aí com o Kurt. Vai rolar o debate. E eu aconselho aí o rapaz aqui embaixo, aqui, ó, que quer discutir Bíblia, esse outro aí, chamar um rapaz lá. Na verdade, eu queria discutir a contradição lógica, não Bíblia. Eu só ia entrar dentro da contradição para poder apresentar aqui na live, mas... depois, se você quiser discutir a questão das leis da lógica, a gente marca um debate também, mas valeu aí, galera. Fiquem na paz aí. Tchau a todos. Agradeço a todos e Tereza Mel, obrigado pela inscrição, tá? Tereza Mel, lá de São Paulo, muito obrigado. Então é isso, galera. Acabou, né? Vamos? Convidado saiu, acabou o milho, acabou a pipoca, né?